Boa noite. A quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. A quem não é a primeira vez, sejam bem-vindos da mesma maneira. Nós esperamos que vocês possam sair daqui melhores do que quando chegaram, né? E olha que interessante, hoje nossa casa é uma casa pequena, né, Onésimo? Reparou que a casa está quase, né? Isso é uma alegria para nós todos, trabalhadores, enorme. Gostaríamos que fosse sempre assim. Bem, mas olha só que interessante. Justamente hoje, que a casa tem bastante gente, nós vamos falar do Evangelho. Olha que bacana, não é? Sempre que eu venho aqui, eu falo da minha alegria. E hoje, além da alegria da casa estar cheia, é a alegria de estar aqui podendo falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Bem, então vamos lá, vamos falar do Evangelho. Primeiro, a palavra Evangelho quer dizer boa nova. O Evangelho são as boas notícias, boas novas para nós. Então, nós tivemos na história da humanidade 3 revelações. A primeira com Moisés, que veio nos trazer o primeiro Evangelho, que é o Velho Testamento. Depois, o Jesus, né, que aí os apóstolos escreveram para nós o Novo Testamento. E em terceiro lugar, a doutrina espírita. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo orgulho e nós dissemos que é o Espiritismo a terceira revelação. Olha, isso aí é um orgulho enorme. É mesmo igual achar nas outras religiões que só a religião deles salva. É acreditar que os Espíritos vieram só para trazer a doutrina para os Espíritos. Não é verdade. Nós sabemos que hoje o crente, o católico, o evangélico, o budista, eles leem a doutrina, eles leem o Pentateuco, eles leem as obras de Chico. E é para eles mesmos, é para todos os filhos de Deus. A doutrina não é exclusividade de ninguém, porque Deus não dá exclusividade de ninguém. Não é verdade? A doutrina é para todos. Bem, mas as Escrituras, elas possuem muitas parábolas, muitas figuras de linguagem, elas possuem metáforas. E às vezes isso dificulta o nosso entendimento, não é verdade? A gente começa a ler o Velho Testamento e, puxa, a gente se perde, não entende, não consegue extrair de lá, né? Por causa disso. Fica difícil mesmo. Por que os Espíritos, então, nos deram essa doutrina? Para que ficasse mais fácil para nós entendermos. Se nós vermos, hoje especificamente nós estamos falando do Evangelho, e nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que inicialmente ia chamar imitação do Evangelho. Mas os Espíritos aconselharam a Kardec, não, olha, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, nós vamos falar dele. Mas, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, não foi abandonado os ensinamentos do Cristo. Foi pego toda a parte moral e foi colocado aqui, que nós vamos ler. É isso que nós temos que entender. E olha, algumas religiões dizem assim, olha, as pessoas que aceitam o Cristo mudam. Isso é uma verdade, a gente vê mesmo que a pessoa muda, é verdade. Mas por quê? Porque ela simplesmente disse assim, eu aceitei o Cristo. Não é por isso. É porque ela começou a estudar o Evangelho e começou a mudar o comportamento e agir de acordo com o que Cristo recomendou. Não foi a aceitação do Cristo. Eu não estou dizendo que não foi o Cristo. Claro, os ensinamentos do Cristo faz parte, né, do pensamento de Jesus, né, do nome de Jesus Cristo. Mas é a mudança, é a aceitação, é o estudo. Então vamos lá. Mas antes de começar nele assim,
A gente sempre usa, nós estamos falando do Evangelho, mas a gente usa a codificação de Kardec. Então, no Livro dos Espíritos tem assim: qual o modelo que Deus nos enviou para nos servir de guia? Qual o melhor modelo? Vede Jesus. Mas como que nós vamos ver Jesus? Como é que nós vamos saber o que Jesus espera de nós, o que Jesus recomendou para nós? Não tem outro jeito, a não ser nos Evangelhos. É o Evangelho que vai nos ensinar tudo isso. Lá também tem essa pergunta: aonde estão gravadas as leis de Deus? Porque o Evangelho não ensina nada diferente da lei de Deus. Não ensina nada diferente da lei de Deus. Mas onde estão essas leis gravadas? Em qual Evangelho que está gravado? A lei de Deus está gravada aqui, na consciência de cada um de nós tem ela aqui. Senão Deus seria injusto. Uns poderiam ter acesso ao Evangelho, outros não. E Deus seria injusto. Mas aí se pergunta: mas se a lei de Deus está gravada aqui, por que então Deus mandou Moisés, mandou Cristo, mandou a égide de Espíritos trazerem para nós todos os Evangelhos, se elas estão aqui? A resposta: porque nós nos esquecemos da lei. Nós esquecemos, desculpa, nós nos esquecemos da lei. Então eles vieram nos lembrar, nós sabemos da lei, é que nós esquecemos, e eles vieram nos lembrar. Também, antes de começar, se a gente pegar uma passagem qualquer, uma parábola, e a gente pega, lê Lucas, Mateus, e compara João, e compara, a gente vai ver que há diferenças. A gente pode dizer até que a gente encontra algumas contradições nesses evangelhos. Aí se pergunta assim: mas como que Deus permitiu? Por que ele permitiu, vamos chamar isso entre aspas de erro, que houvessem erros nas Escrituras? Por que existe isso? Por que ele permitiu? Olha que interessante. Para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, se eu sou egoísta e eu quero justificar o meu egoísmo, eu abro o Evangelho e eu acho uma passagem lá que justifique o que eu estou fazendo. E eu consigo mostrar que eu não estou errado. Não é? Se eu quero enganar pessoas através do Evangelho para conseguir alguma coisa financeira ou de qualquer outro tipo, eu abro o Evangelho e eu consigo achar lá dentro algo que me faça, que me garanta aquilo. Não é? Então, o que nós temos que ter? Discernimento. E olha, é interessante também que quando a gente procura o Evangelho, a gente não tem que ser bom não, viu? Um engano da gente é que a gente começa a estudar o Evangelho, sai lá fora, então eu tenho que falar assim para todo mundo, tem que entender. Não, não é isso não, o Evangelho nunca ensinou isso. Nós temos que ser justos, é diferente de ser bobo dos outros. É entender as leis de Deus e agir sempre na lei, com justiça. Não é ser bobo de ninguém, não. Não é carregar ninguém nas costas. Cristo nunca carregou ninguém nas costas. Cristo dizia: levanta-te e segue-me. Levanta-te. Ele não pegou lá e não levanta, vai com as suas próprias pernas e segue-me. Bem, então vamos lá. O Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos deixar de ler o prefácio. O prefácio foi escrito pelo próprio Jesus. Eu tenho certeza que vocês já leram, mas olha só, relembrando, que coisa linda. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu a ordem. Espalha-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas que caem do céu. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro.
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de uma trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que, num hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do seu coração, em fazendo a vontade do Pai, que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Espírito de verdade. Que coisa linda. Depois vale a pena a gente pegar para ler. Mesmo com um texto tão objetivo e direto, às vezes deixa uma dúvida. Uma duvidinha aqui, depois para a gente pensar, ele diz assim, o hino sagrado estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. É difícil entender que o universo tem extremidades, né? Então, como é que fica? Isso é só um detalhe. Mas vamos lá. Esse o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Um mais bonito que o outro. Esse é o prefácio, né? Que o Espírito de Verdade é Jesus. O primeiro capítulo, ele diz assim, eu não vim destruir a lei. Jesus, quando veio, ele não veio destruir a lei de Moisés. Ele não podia, naquela época, por favor, ele não podia, naquela época, falar como os Espíritos estão falando agora. Mas ele não falava também como Moisés falou, ele já falou de uma forma mais simples. Quer dizer, o Novo Testamento já é mais simples que o Velho Testamento. E a doutrina já fica mais fácil também para a gente entender. Então ele não veio destruir a lei, ele não veio apagar a lei de Moisés, mas ele veio dar, certificar, né? Veio atestar a lei de Moisés. Esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Que mundo que ele estava falando? Obrigado, viu? Que mundo que ele estava falando? Do mundo material. Desculpe, eu não vou oferecer, depois vocês falam. O mundo que ele estava falando? O mundo matéria, isso aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí nós criamos um Deus que tem braço, que tem perna. Não, nós que fomos criados à imagem e semelhança dele. Não foi ele que foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós não somos isso aqui. Nós somos espíritos, nós somos luz. Depois que nós deixarmos o corpo, nós vamos continuar vivendo a verdadeira vida. É isso que é a imagem e semelhança de Deus, essa centelha que é imortal. Então, o reino de Deus não é aqui da matéria. Por isso que a gente não tem que cultivar as coisas daqui, nós temos que cultivar as coisas que nós vamos realmente levar. Como dizem, o caixão não tem gaveta. Nós vamos levar o quê? O que nós aprendemos, os sentimentos que nós guardamos dentro de nós. É esses sentimentos que nós vamos levar para esse reino, que é o verdadeiro reino. Há muitas moradas na casa de meu pai. É o capítulo 3. Olha, nós somos muito egoístas. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo nisso. Nós achamos que nós somos o único filho de Deus. O planeta Terra, não podemos dizer que é um grão de areia no universo, que nós estaríamos cometendo um exagero enorme. Que ele é muito menos que isso. E só aqui tem vida, nos outros não tem. Mas nós queremos que lá tenha vida igual a nossa, com esse corpo aqui. Não pode ter outro corpo, não pode ter outro tipo de vida que nós não enxergamos. Então, existem várias moradas, quer dizer, os planetas
servem de habitação para os seres humanos, nos diversos estágios da criação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquele diálogo com Nicodemos, né? Tem que nascer de novo, mas o nascer de novo é não nós exatamente, mas nós reencarnarmos em um corpo físico, nascer através de um corpo físico. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Mas quem são os aflitos? Os aflitos são aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça. Nós temos que procurar fazer o bem, mas acima do bem, procurar a justiça. Esse que é importante. Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo o bem e nós estamos fazendo o mal, alimentando uma coisa ruim em outra pessoa. E acha que você alimentando aquilo, você é bonzinho, você está ajudando. Não, você está atrapalhando. Então nós precisamos saber disso, ter a fome de justiça. Fome e sede de justiça. Capítulo 5, né? Capítulo 6. O Cristo Consolador. O Cristo nos consola. Se nós pegarmos o Evangelho e entendermos, ele vai ver, ele vai explicar para nós por que é que nós sofremos, por que é que nós passamos por dificuldades aqui. Financeiras, afetivas, físicas, né? Doenças, enfim. Por quê? Porque nós precisamos para o nosso espírito crescer. Deus não é injusto, Deus não coloca na nossa vida nada que não seja para nós. A doença que está em nós, as dificuldades financeiras, as pessoas que nós convivemos, são as pessoas que nós precisamos para o nosso crescimento. Então o Cristo não mostra isso. E essa doutrina, mostrando isso, elas nos consolam, porque nós deixamos de colocar a culpa no outro, em Deus, dos acontecimentos, e nós passamos a olhar para nós mesmos e acreditar que nós é que criamos as condições para aquilo. Bem-aventurado o pobre de espírito. Na verdade, quando nós somos criados simples e ignorantes, nós somos pobres de espíritos. E pobre de espírito é aquele que vai buscar a verdade, aquele que tem humildade para buscar esse conhecimento. Bem-aventurado aqueles que têm um coração puro. No mundo que nós vivemos, como a gente tem preconceito, a gente faz um monte de julgamento, um monte de coisa, e não consegue limpar o coração, tirar do coração isso. Bem-aventurado aqueles que conseguem fazer isso. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Por nós termos vindos do mundo animal, nós ainda temos instintos, então nós somos muito violentos. Bem-aventurado aquele que consegue controlar o seu instinto e viver em paz. Não agredir, não ser maldoso, enfim. Bem-aventurados que são misericordiosos. Ter misericórdia com nossos. Além de perdoar, compreender o erro do semelhante e aceitar, ser misericordioso. Amar o próximo como a si mesmo. Eu não consigo amar ninguém, eu não amaria minha esposa, meus filhos, se eu não me amasse. Primeiro eu tenho que me amar. Por isso que Jesus disse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então ele disse, se ame primeiro, ame a você próprio. Depois que você se amar, aí você consegue distribuir esse amor para os outros. Então ame-se e depois distribua aos outros esse amor. Essa é difícil, capítulo 12. Amai vossos inimigos. Esse a gente tem que treinar bastante, né? Porque é complicado. Ainda o estágio que nós estamos, nós ainda, vamos dizer, vamos aceitar o nosso inimigo, compreender, aí no futuro a gente consegue amar, né? Como Cristo fez nos seus exemplos. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá sua mão direita. Muitas vezes nós fazemos a caridade material, outro tipo de caridade, e a gente arruma um jeito das pessoas descobrirem que nós fizemos aquilo. Então, a caridade não tem que ser feita aos olhos dos outros, ela tem que ser feita bem discretamente. Honrai vosso pai e vossa mãe. Quantos de nós que eu digo a humanidade, não coloca os nossos velhos em
aposentos largados lá, nós não valorizamos, não damos carinho e tal. Nós precisamos honrar. Ah, mas é que na minha vida faltou isso, meu pai. Não importa. Importa que você hoje tem essa condição de fazer isso, faça. É difícil também. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Caridade é a coisa mais importante que nós podemos ter. Mas nós precisamos aprender a fazer caridade. Caridade não é tão simples fazer. Nós precisamos saber fazer caridade a hora de dizer sim, a hora de dizer não. E não pense não, eu não tenho dinheiro, não posso fazer caridade. Não é disso que nós estamos falando. A caridade material é a mais simples de todas. Nós estamos falando de ouvir uma pessoa, de dar carinho, de dar uma orientação para uma pessoa, de perdoar uma pessoa. Isso que é caridade. É mais importante ainda que a material. A pessoa está com fome, você dá um prato de comida, tudo bem. Daqui 5 dias você vê ela morta de fome. E daí? Sua caridade foi para onde? Ensine a buscar. E você não vai encontrar ela morta de fome, que ela sozinha vai buscar o alimento. Bom, não se pode servir a Deus e a mamão. Nós vemos no livro do Espírito que o objetivo dessa doutrina que nós falamos é combater o materialismo. Quando perguntar para os Espíritos, combater o materialismo. É disso que ele está falando, do materialismo. O dinheiro não é uma coisa ruim. Não é, o dinheiro é uma coisa boa. Ruim é o uso que eu faço dele. Se eu pegar o dinheiro e montar uma creche e atender 50 crianças, fiz uma coisa maravilhosa. Se eu pegar esse dinheiro e fizer outra coisa não boa, que a gente nem vai citar, o dinheiro é uma coisa ruim. Então o dinheiro não é ruim. O ruim é o uso que eu faço do dinheiro. Então eu tenho que saber dar o devido valor e utilizá-lo. Sede perfeitos. O Cristo disse, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. O nosso Pai é perfeito. Vós sois deuses. Nós somos deuses de nós mesmos. Como assim? Você, eu, nós, criamos tudo o que está em volta. As condições hoje que nós estamos vivendo foi as nossas criações que nós estamos vivendo hoje. Eu sou Deus de mim mesmo, eu sou Deus das minhas criações. Por causa das minhas criações que eu estou passando pelas coisas que eu tenho que passar. Se eu me mudar e começar a pensar melhor, começar a viver melhor, viver dentro das leis, o Evangelho pergunta, o que é preciso para a felicidade do homem? Só uma coisa. O que é? As leis de Deus. Nós só nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos de Deus. Então é isso. Você está infeliz? Está faltando Deus na sua vida. Vai buscar Deus. Vai buscar uma mudança. Procura ver o que está errado. Você vai ficar feliz. Ninguém está dizendo que vai sumir o sofrimento da sua vida. Não é isso. Mas você vai começar a entender o porquê e começar até a aceitar a providência divina. Bom, consegui chegar até o 18. São 28, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Que nós que começamos a estudar o Evangelho de Cristo, nós mudamos. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. E isso a gente começa a perceber na nossa vida. Os problemas diminuem? Não, os problemas às vezes ficam os mesmos, mas nós é que mudamos e começamos a encarar os problemas de uma forma diferente e vivemos felizes porque a gente segue na lei de Deus. Então era isso, minha gente. Obrigado. Viu? Obrigado, senhor.